Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Fala, cruzeirenses! E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer aquele resumo, né, já tradicional aí de todo sábado pela manhã, do que foi a última semana do Cruzeiro. Meu nome é Emerson Araújo, talvez você me conheça lá do canal 6x1 ou da Samuca TV, e aqui no Fala Cruzeirense eu faço um vídeo bem resumão mesmo, tá? Pegando um apanhado aí dos principais fatos do Cruzeiro nesta última semana. Começo de onde a gente parou no último vídeo, né, que foi amistoso do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, o primeiro e único amistoso de fato que o Cruzeiro realizou durante essa intertemporada antes do início do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi lá para Bragança Paulista, enfrentou o Bragantino e ficou por 1-1, tá? O jogo começa ali meio equilibrado, chance para lá, chance para cá. Foi um jogo até bem aberto, a gente pode considerar. E aí o Bragantino abre o placar num pênalti absolutamente imbecil, né, cometido pelo Matheus Henrique ali, que deu uma empurradinha no cara ali, o juiz já poderia ter dado pênalti, depois ele foi lá, deu um carrinho no Vinicinho, ponta esquerda deles, assim, pênalti inquestionável, tá? O Thiago Borba, centroavante, cobrou, deslocou o Cássio e fez o gol do Bragantino. Cássio, que já tinha feito pelo menos uma defesa muito boa depois de um erro do Fabrício Bruno, faria outras defesas importantes no segundo tempo também, foi, na minha opinião, o melhor atleta do Cruzeiro em campo nesse amistoso. Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro consegue o empate, tá? Uma jogada que nasce de um lançamento do William para o Caio Jorge. O Caio Jorge dá um gás ali na corrida, busca a bola na linha de fundo, toca para trás, o Gabigol de primeira de canhota bate no alto ali, fazendo o 1-1. Ficou desse tamanho, tá? O Cruzeiro depois mudou quase todo o time no segundo tempo, trocou muitas peças, esteve perto do gol em alguns momentos, teve uma finalização do Gabigol no travessão, ali bem na junção, né, de trave com travessão, na verdade. Teve uma outra oportunidade que ele bateu e o goleiro Lucão fez uma grande defesa ali no contrapé. O Bragantino também teve oportunidades, como eu citei, o Cássio precisou fazer algumas intervenções importantes, mas foi ali um jogo treino interessante. Finalzinho teve até um chute do Lucas Silva que pegou no pé da trave também. Então, assim, o que chamou a atenção positivo do Cruzeiro? O quarteto ofensivo, né, que foi formado por Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Eles criaram algumas boas oportunidades, mas é fato que no momento defensivo o Cruzeiro sofreu um pouco, tá? Especialmente a dupla de meio campo foi muito mal no jogo, tá? O Wallace e principalmente o Matheus Henrique. Matheus Henrique foi, assim, disparado o pior jogador do Cruzeiro, e ele é um dos melhores jogadores do Cruzeiro, né? Mas foi uma atuação realmente muito abaixo. O sistema defensivo teve ali Fabrício Bruno e Jonathan Jesus na zaga, o William na lateral direita e o Vidalba tendo sequência na lateral esquerda. Ele que é zagueiro, mas tem jogado ali na lateral esquerda. Inclusive, essa é a tendência, tá? Que seja o time do Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, que é daqui a pouco, né? 18h30 deste sábado. Mas como a gente tá recapitulando a semana aí, acho que sim, teve coisa boa, tá? Nesse amistoso aí, no final das contas o pessoal ficou meio chateado, pô, a gente não conseguiu ganhar, mas assim, gente, foi amistoso, tá? Se tivesse ganhado 5-0 do Bragantino, não ia resolver nada na soma de pontos do Campeonato Brasileiro. Então foi realmente para subir o nível de competição, para observar mais jogadores, e acho que o Leonardo Jardim conseguiu fazer as observações, as análises que precisava no elenco, tá? Aí no domingo foi folga do elenco profissional masculino, mas eles tiveram em campo as cabulosas, né? O Cruzeiro enfrentou o Grêmio pela estreia do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo foi no Castor Cifuentes, em Nova Lima, e a gente venceu por 4-3, tá? Foi um jogo bem maluco. Primeiro tempo acabou 2-0 pro Grêmio. A escalação do nosso querido Jonas Urias foi meio esquisita, meio difícil de entender ali o time que ele colocou no primeiro momento. Ainda no primeiro tempo fez mexidas, colocando a Bianca Brasil, colocou outras jogadoras, enfim, no intervalo mais substituições. E aí o Cruzeiro conseguiu voltar para o jogo. Antes dos 15 do primeiro tempo, a Gabi Soares conseguiu descontar para o Cruzeiro, inclusive um chutaço ali da entrada da área, enfiou o pé sem a menor dó da goleirona, tá? E o Cruzeiro buscou o empate rapidamente, foi até um lance de pênalti ali, a Bianca Brasil foi para a cobrança, deslocou muito bem a goleira, 2-2, e aí o Grêmio teve um atleta expulso, aí você fala assim, opa, deu bom, agora nós vamos virar ao natural. Mas aí a arbitragem apareceu e marcou um pênalti da Isa Haas, zagueira do Cruzeiro, na jogadora do Grêmio, que particularmente eu não vi o pênalti até agora, tá? A jogadora do Grêmio passou, se jogou, foi marcada a penalidade. Aí o Grêmio fez 3-2, né? As gurias do Grêmio estavam na frente, mas o Cruzeiro não desiste, tá? E o time das cabulosas, inclusive, foi até a última bola. E aí o Cruzeiro consegue outro pênalti, e foi bastante pênalti em cima da Bianca Brasil, a Pribac, que foi para a cobrança e fez o 3-3.
E no finalzinho, 46 do segundo tempo, a gente chega à virada com o gol da Gisele ali pelo lado esquerdo. Ela deu um chute cruzado, a goleira estava meio encoberta, pulou atrasada e deu bom para nós, tá? Cruzeiro 4, Grêmio 3, estreia aí com o pé direito no Campeonato Brasileiro Feminino. Segunda-feira teve ali reapresentação do elenco principal e tudo mais, aí começaram a pintar algumas notícias ali de saídas de jogadores, tá? Por empréstimo, né? Aí teve lá, não sei o que, o zagueiro, o Everton, por exemplo, foi emprestado ao Vila Nova de Goiás até o final do ano, vai disputar a Série B, e aí já avançando para terça-feira, tá? O Fernando Henrique, volante, também foi emprestado para o CRB, né? Que também vai estar disputando aí divisões inferiores do futebol brasileiro. E posteriormente nós tivemos o empréstimo do Guimeira, né, que é um jogador que estava envolvido aí nos jogos do Sub-20, foi destaque do Sub-20 em algum momento, afastado por indisciplina no início do ano, emprestado para o Aparecidense de Goiás para disputar a Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, esse empréstimo particularmente me incomodou um pouco, porque eu não acho que o jogador vai evoluir muito jogando uma 4ª divisão, mas como ele não esteve envolvido em nenhum jogo de campeonato estadual, ele não poderia se transferir para nenhum time de Série A, B ou C do Campeonato Brasileiro, né? Então restou a Série D, foi isso que o staff do jogador arrumou e o Cruzeiro topou. Então o Guimeira foi emprestado lá para o Aparecidense. O Everton e Fernando Henrique, os contratos acabam no final do ano, então provavelmente eles nem voltem a jogar pelo Cruzeiro. O Guimeira tem um contrato mais longo até 2028, é um empréstimo sem opção de compra. E para já encerrar qualquer coisa de transferência, tá? A única transferência que teve especulação nessa semana que o Cruzeiro poderia contratar foi o goleiro João Paulo, que pertence ao Santos, atualmente ele é reserva do Santos, né? O goleiro titular do Peixe é o Gabriel Brazão, o João Paulo é o reserva, teve lesionado, voltou recentemente, enfim. Mas o Cruzeiro já tinha deixado claro, né? Fez até nota oficial, deixando claro que Leonardo Jardim não pediu goleiro, nós não estamos buscando goleiro, e aí brotou mais essa especulação, mas não tem por que a gente dar muita moral para isso, tá? O Cruzeiro, inclusive, parece que não mostrou interesse nenhum no atleta, tá? Eu nem acho o João Paulo um goleiro ruim, não, acho ele bom goleiro, mas o Cruzeiro não está buscando outros goleiros, confia bastante no Cássio, que está visivelmente melhor na parte física, né? A gente olha ali e tem a impressão que o Cássio está um pouco mais leve, um pouco mais ágil. Esperamos que isso se mostre aí na disputa do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então foi isso. Mentira! Eu tô falando de transferência aqui. Tivemos uma transferência essa semana do futebol feminino, tá? A primeira venda da história do futebol feminino do Cruzeiro. A volante Rebeca, de 19 anos, ela foi vendida para o Houston Dash, acho que é esse o nome do clube, lá dos Estados Unidos. O Cruzeiro recebendo aí um pouco mais de R$1.100.000. Foi $200.000 a taxa de transferências dela, segundo o Central da Toca. Então é importante esse tipo de notícia para aqueles detratores do futebol feminino. Não vale nada, não dá dinheiro. Tá vendo como dá dinheiro? Tá começando a aparecer o dinheiro, gente. O futebol feminino, ele foi muito pouco incentivado, ele foi até proibido em determinado momento da nossa história. Agora tá crescendo, tendo campeonato todo ano, as meninas estão melhorando. É nítida a evolução, tá? Então, assim, vamos tentar dar o nosso apoio sempre que possível para as mulheres do Cruzeiro. E toda sorte para a Rebeca aí, né? Muito jovem, chegou de graça ao Cruzeiro, como acontece a maioria das transferências no futebol feminino, e sendo vendida agora. Ela que já passou por seleções de base e provavelmente vai ter um futuro também na seleção brasileira. Vamos torcer muito por ela aí, não só por ela, né? Mas por todas as cabulosas, tá bom? Então a primeira venda da história do futebol feminino do Cruzeiro, 4ª maior venda da história, inclusive, do futebol brasileiro feminino, tá? Então achei muito bacana, muito relevante essa notícia, né? Certamente é um crescimento da modalidade, por mais que seja a gente perdendo um atleta importante ali no meio de campo. Já falando também do futebol feminino, que na quarta-feira elas jogaram de novo, tá? Porque as mulheres do Cruzeiro estão trabalhando muito. Cruzeiro e Fluminense, o jogo foi lá em Bangu, Rio de Janeiro, e assim, o Cruzeiro começou bem o jogo, tava melhor, mas foi um jogo num ritmo bem mais lento, tá? Do que a partida contra o Grêmio, que foi insanidade, né? A gente abre o placar no lance da Bianca Brasil, que cobrou uma falta ali, a Isabela antecipou a goleira, desviou de cabeça, Cruzeiro 1-0, e tava tudo indo relativamente tranquilo, assim, o Fluminense não criava muito, o Cruzeiro tinha o jogo, né, parecia ter o jogo sob controle, aí a gente toma um gol de empate, tá, já no meados do segundo
tempo, inclusive um golaço de falta da Sorriso, jogadora canhota do Fluminense, uma falta lá no ângulo, belíssimo gol. E aí foi desespero na reta final. O Fluminense satisfeitíssimo com o empate, mesmo jogando em casa, e o Cruzeiro indo pra cima, assim, protagonista, tipo, quero ganhar o jogo. Muitas vezes errando coisas bobas ali, não tava conseguindo criar muito, mas tentando, indo pra cima, e aí 44 do segundo a gente consegue o gol da vitória, né? Tem um cruzamento pra área, a Gabi Rodrigues, né? Gabigol com Y, é o apelido que ela ganhou aí, a jogadora colombiana, ela infiltrou muito bem na área, finalizou, a goleira defendeu e ela mesmo pegou o rebote ali, estufando as redes do Fluminense. Cruzeiro 2, Fluminense 1, 100% de aproveitamento das cabulosas no Brasileirão. Nesse final de semana, elas voltam a jogar domingo, tá? Cruzeiro e São Paulo. Para fechar esse giro aí das cabulosas, nós tivemos também duas jogadoras convocadas para a seleção brasileira, tá? A goleira Camila e a zagueira Isa Haas vão defender a seleção brasileira em 2 amistosos contra os Estados Unidos, nos Estados Unidos, dias 5 e 8 de abril, tá? Então, duas atletas do Cruzeiro na seleção brasileira, que é sempre importante, uma valorização do trabalho delas também. Na quarta-feira, nós também tivemos jogo do time sub-20 do Cruzeiro, tá? Os crias da Toca enfrentaram o América, que é sempre um adversário muito chato, independente da categoria, né? E o Cruzeiro conseguiu uma vitória ali, complicada, né? Mas ganhou, tá? A gente abre o placar no comecinho ali, um escanteio rápido batido do Juan Gabriel pro Cauã Batistella, ele faz um cruzamento muito preciso, e o Bruno Alves, zagueiro, completa de primeira, abrindo o placar pro Cruzeiro. O América empata pouco depois, uma jogada de escanteio que passa por todo mundo, aí tem outro cruzamento, aí a bola sobra ali. O jogador do América foi muito bem, acertando o chute cruzado, que não deu pro Otávio, né? O Otávio, goleiro do elenco principal, jogou pelo sub-20 justamente para pegar um pouco mais de ritmo de jogo, mas a finalização do cara do América foi realmente muito precisa. E aí só no segundo tempo o Cruzeiro consegue a vitória, tá? Numa jogada que vem de um lançamento do Bruno Alves pro Ryan Leles, caindo ali pela ponta esquerda. Ele faz um cruzamento rasteiro para trás, a bola nem ia propriamente pro Vitor Jesus, né? Mas chega no Vitor Jesus, lateral, que já tinha entrado bem contra o Vasco, às vezes jogando ali até como um meia aberto pelo lado direito. O Vitor Jesus chegou, bateu de canhota, ela deu uma raspada ali no zagueiro do América e foi 2-1 para o Cruzeiro. Também estamos com 100% de aproveitamento aí no sub-20, tá? O Cruzeiro muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20, muito bem no Campeonato Brasileiro Feminino. Agora é começar bem o masculino também profissional, né? Vambora, hein? Que seja com uma grande vitória aí para cima do Mirassol. Nessa quarta-feira nós tivemos também uma coletiva do Dudu, tá? Lá na Toca da Raposa. O de mais relevante que o Dudu falou foi a questão que para ele, né, boa parte da responsabilidade da lesão grave que ele sofreu no joelho foi por causa do gramado sintético. Aí o pessoal lá no Palmeiras já, tá falando pra gente e tudo mais, mas ele atribui ao gramado sintético boa parte aí da sua lesão, né? Mas falou outras coisas também, falou dos objetivos da temporada, lembrou aqui, disse que tá muito feliz no Cruzeiro, motivado aí para esse Campeonato Brasileiro. Enfim, foi uma coletiva assim protocolar do Dudu, tá? Se posicionou bem e tudo mais, deu a opinião dele. Não tem embasamento científico para a gente dizer que o gramado sintético realmente causa mais lesão e não tem embasamento científico para dizer que não causa. Então, se o jogador tem essa sensação, tipo assim, fica o dito pelo não dito. É a sensação dele, pronto, acabou, né? Ninguém pode dizer que ele tá certo, ninguém tá errado. Na quinta-feira tivemos outra entrevista muito relevante, que foi do Mister, né? Leonardo Jardim falou ao Cruzeiro Cast, né? O podcast do Cruzeiro aí na TV Cruzeiro, né? No canal do clube no YouTube. Muito bacana, inclusive, né? A entrevista conduzida pelo Marco Astoni, com o grande Thiago Valu participando lá. E foi muito bacana, assim, o Leonardo Jardim, a forma como ele mais solto falou da vida pessoal, falou de diversos aspectos do time, né? O que mais me chamou a atenção foi quando ele falou, por exemplo, de desnível no elenco do Cruzeiro, alguns atletas que não estavam em boa condição técnica, boa condição física, por exemplo, do Cássio. Ele falou que no primeiro momento já falou que o Cássio precisava treinar mais, fazer trabalhos à parte, e eles já fizeram isso com ele. Citou o Vidalba e falou até de uma forma engraçada, né? Que depois do jogo contra o Democrata, ele falou tipo assim, mano, o que esse cara tá fazendo no Cruzeiro, né? Porque o Vidalba jogou muito mal aquele dia e ele até falou, citou esse exemplo, né? Que é um jogador que estava talvez em 20% da sua condição para jogar, né? De ritmo, parte física, enfim. E, obviamente, um jogador com 20% da sua condição não vai jogar bem, né? Então ele citou e tudo mais, que ali foi feito um trabalho para botar todos os jogadores mais ou menos em pé de igualdade para que eles possam competir por posição, né? Não ficar trabalhando com 11, não. Tentar trabalhar realmente com um elenco. Achei que foi bem
interessante. Falou também de aspecto psicológico do jogo, que não adianta levar um atleta para uma partida se ele não tiver 100% focado na partida. E até deu o exemplo do Fabrício Bruno, né, que não foi para o jogo treino contra o Botafogo porque estava com o filho doente naquela oportunidade. Citou o exemplo do Matheus Pereira também, que é um atleta que está com a esposa para ter o bebê a qualquer momento, e deixou claro ali que jogos fora de Belo Horizonte nesse momento, né, o Matheus Pereira não vai participar, jogos em Belo Horizonte, ele está à disposição até que o pequeno Theo venha ao mundo, né, o Theo não tá com pressa não, mas enfim, que venha com saúde, que corra tudo bem no parto com o bebê e com a mamãe lá também, para que o Matheus Pereira logo esteja 100% integrado ao time do Cruzeiro e à disposição, tá? Inclusive ele deve ser relacionado, né? Deve estar no banco de reservas no duelo de daqui a pouco contra o Mirassol, tá? Na sexta-feira tivemos ali preparação e tudo mais para o jogo, Lautaro Dias e o Bolassi se colocando como opções também, né? Para serem alternativas ali, eles que tiveram problemas físicos ultimamente, tá? Mas a coletiva do Leonardo Jardim na quinta foi muito boa, tá, gente? Só esse parêntese que eu acho que vale a pena fazer. Quem não assistiu, não ouviu, vale a pena. Vai lá no canal do Cruzeiro, acompanha, que é muito legal ver o quanto esse cara entende de futebol e o quanto ele parece disposto a fazer realmente um grande trabalho aqui no Cruzeiro. Falou muito do projeto e assim, é um cara inteligente, um cara de cabeça aberta ali, muito legal a entrevista do Leonardo Jardim. Sabe o que tá faltando agora? Ganhar jogo, vencer, é o que tá faltando, é ganhar, tá? É dar alegria pra torcida. Hoje a gente deve ter aproximadamente 40 mil pessoas lá no Mineirão para acompanhar essa estreia do Cruzeiro contra o Mirassol no Brasileirão. O que a gente quer? Ir embora pra casa com a vitória. Todo mundo quer isso, todo cruzeirense quer já começar com o pé direito e agora vai ser pau quebrando, tá? É jogo de 3 em 3, 4 em 4 dias, é brasileiro, é sul-americana, depois é Copa do Brasil e vamos junto, tá? Como eu já citei, o time deve ser o mesmo que jogou contra o Bragantino, uma escalação bem ofensiva, né? Um 4-4-2 que se transforma em 4-2-4, que tem pontas. Enfim, é um time do Cruzeiro aí que tem boas opções na frente, mas precisa, né, funcionar um pouco mais, ter mais conexão entre os setores ali. Esperamos que a gente faça aí uma grande partida. O Mirassol é o adversário mais modesto do Campeonato Brasileiro, né? É o time de menor orçamento, então esperamos aí que o Cruzeiro consiga fazer um bom papel e começar com o pé direito com os 3 pontos. Beleza? Galera, obrigado então se você acompanhou até aqui. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal Fala Cruzeirense, tá? Acompanhar também os vídeos aí do Caio Fábio, as meninas super cabulosas quando aparecem aqui também, né? São ótimas lives. As entrevistas, a dessa semana foi com o Patrick Lopes, que é gente fina demais, tá muito bacana o material também. Sigam acompanhando aqui o Fala Cruzeirense, o 6x1, a Samuca TV e todos os espaços em que a gente está falando de Cruzeiro, tá bom? Valorize a produção de conteúdo independente sobre o clube que a gente ama. Demorou? Então deixa o like, se inscreve, tamo junto, aquele abraço, aquele esquema todo. E Cadu e Pepa, vocês são simplesmente demais. Um abraço, gente. Canhão Fábio, você também é foda. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!